Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, já chega se inscrevendo no canal e deixando o like. E hoje estamos aqui com o Gustavo Gaye, todos os créditos aí. E sem enrolações, já vamos direto ao vídeo. A ser deliberado 2 requerimentos, presidente, e por força do destino, curiosamente, antes do início dessa sessão, nós tivemos aqui a instauração de uma subcomissão do combate à censura. O que é curioso, né? Em pleno 2025, o Congresso se vendo obrigado a criar uma subcomissão que tem como único objetivo combater a censura que está sendo implementada no Brasil. Uma censura que está agora perseguindo jornalistas e comediantes, presidente. Colega Lucas. Nós tivemos recentemente uma jornalista que divulgou dados públicos e foi multada em R$600 mil por divulgar dados públicos. Ela não pegou nenhum sigilo secreto, nenhum inquérito sigiloso. Ela pegou dados públicos do portal da transparência, divulgou e foi multada em R$600 mil. Nós tivemos agora uma outra jornalista que foi multada também. Escutem essa. Gilmar Mendes condenando uma pessoa, uma jornalista, por excesso de ironia. R$150 mil. Excesso de ironia, colegas. R$150 mil para jornalista. Nós temos jornalistas aqui nessa comissão. Imagine vocês que são jornalistas dessa comissão se tivessem que exercer a sua profissão hoje. Vocês teriam coragem de divulgar algum dado público que pudesse ofender ou falar a verdade sobre a renda de uma autoridade do judiciário? Eu duvido. Duvido que vocês teriam coragem de fazer isso hoje. Teriam coragem de fazer ou tecer alguma crítica a uma autoridade do judiciário hoje? Duvido também. Então nós tivemos um comediante que foi condenado a 10 anos de prisão por piadas. Piadas. Lá atrás, colegas, em 2019, quando nós dizíamos: esse dragão ainda vai ficar faminto bastante, onde apenas a direita não saciará sua fome. As pessoas diziam: não, vamos deixar ele, esse dragão está só devorando os nossos inimigos políticos. Então vamos liberar o dragão. Olha o que está acontecendo. Comediante, jornalista de uma imprensa de esquerda, sendo condenado a R$600 mil. Comediante, 10 anos sendo condenado. Agora nós tivemos o filho de uma deputada, um adolescente de 17 anos, que eu conheço ele, é um coitado, nunca falou nada, não cometeu crime nenhum, teve suas redes derrubadas. A mãe da deputada Carla Zambelli também tendo suas redes deletadas. Colegas parlamentares, imagine uma coisa. Um dia você falar uma coisa que o Moraes não gostar. Isso pode acontecer, tá? Hoje vocês podem concordar com muitas coisas que ele faz. Mas vai chegar um dia que vocês poderão falar algo que ele não vai gostar. Aí sabe o que vai acontecer? Suas famílias entrarão no jogo. Onde nós chegamos nesse ponto? Como é possível? Lá no início, não, tudo bem, deixa ele censurar esse pessoal radical aí, porque o Brasil precisa disso. O Brasil precisa que filhos de deputados sejam censurados também? Faz bem para a nossa democracia? Ou que uma senhora de 74 anos, cheia de comorbidade, cheia de doença, também precise ser censurada? E aí eu entro nesse momento no meu segundo requerimento. Como os senhores sabem, todos tiveram o desprazer de testemunhar recentemente, o nosso presidente e a primeira-dama foram a uma ditadura comunista, onde eles pediram para que esse ditador comunista enviasse ao Brasil um emissário para implementar no Brasil o sistema de censura que existe lá. Para quem não conhece, na China existe uma coisa chamada Golden Shield. O Golden Shield é o seguinte: há um constante monitoramento das redes sociais que são controladas, aprovadas pelo regime totalitário da China, onde, se você escrever "eu discordo do Partido Comunista Chinês", em questão de minutos, a Polícia Federal, a polícia comunista vai te buscar na sua casa. Deputado Lucas, eu não estou exagerando. Se você escrever "eu discordo, eu não acredito, eu não confio no Xi Jinping ou no Partido Comunista Chinês", é questão de horas. Eles sabem onde aquilo foi, qual dispositivo foi usado, onde estava, e a polícia vai lá e te busca. Esse sistema, o Lula e a Janja foram lá na China para pedir para que eles viessem aqui no Brasil ajudar a implementar. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus.
Nós estamos aqui na Comissão da Comunicação, que um dia vai deixar de existir, porque a comunicação do Brasil está prestes a deixar de existir. E aí, para chegar no requerimento, porque esse é tanto absurdo, o Lula disse recentemente que os emissários do comunista, do ditador, viriam ao Brasil e quem cuidaria dessa política internacional de se implementar no Brasil que se usa na China seria o Sidônio. O Sidônio, que é o marqueteiro do Lula, responsável pela comunicação do presidente. Não é o Ministério da Comunicação, tá, meus amigos? É a comunicação do presidente. É o cara responsável por divulgar o que o Lula faz de bem, esconder o que ele faz de mal. Ele foi escolhido para debater política internacional de como censurar o Brasil. Aí, como se isso não fosse o bastante, e essa aqui é de cair os cabelos, tá? Como se isso não fosse o bastante, foi veiculado extensivamente na imprensa de que a SECOM do Sidônio está por trás de um esquema financiado com 54 milhões do dinheiro público para monitorar os adversários do Lula nas redes sociais. Está aqui a Spring Suite. Beoba, né? Como é que chama? Rede Minerva, financiada com dinheiro público, sob o comando da SECOM, para fazer monitoramento constante dos adversários do Lula, dos políticos. E acreditem ou não, no relatório que foi publicado, sabe qual nome estava lá que deveria ser monitorado? O meu, deputado Lucas. Eu estou sendo monitorado por uma pessoa, usando dinheiro público, que está recebendo comunistas de uma ditadura para implementar o sistema que eles têm para o quê? Para quê? Para proteger o quê? Acredite ou não? A liberdade de expressão. Nós chegamos ao cúmulo do ridículo com isso que está acontecendo. Isso é indefensável. Indefensável. Isso é criminoso, deputado. Hoje estão fazendo conosco, mas nós voltaremos ao poder, e o senhor sabe disso. O governo está tão radioativo, está tão podre, que até os senhores que apoiam o Lula sabem disso. O próximo governo vai ser de direita. Vai ser o Bolsonaro ou quem o Bolsonaro escolher. Isso todos sabem, até quem odeia a gente já entendeu. Aí eu pergunto, se no próximo governo nós começássemos a fazer isso, os senhores aceitariam? Dinheiro público para financiar as redes sociais de cada um dos senhores. Você acha que seria certo? Isso é democrático? Pois está acontecendo agora. Agora está acontecendo. Então eu peço encarecidamente que a gente possa, verbalizar a indignação com o que está acontecendo com o nosso país. Eu estou vendo que são poucos canários de mina de carvão. Tem um ou outro deputado tentando alertar para o risco do que está acontecendo. Deputado Gustavo Gaia, o tempo de liderança de Vossa Excelência esgotou. Eu vou acrescer 3 minutos, que é o tempo de encaminhamento do requerimento de Vossa Excelência. Mas fique à vontade, o tempo é seu. 3 minutos. Obrigado, presidente. Então eu fico fazendo aquele clamor pelo bom senso, que volte a reinar aqui. Um dia essa Câmara, assim, encheu de orgulho o povo brasileiro, com decisões que foram históricas. Mas hoje eu estou vendo que nós temos aí, para contar nos dedos, poucas pessoas que se dispõem a falar o que realmente está acontecendo. E como somos poucos que estamos falando, somos alvos fáceis. Seria muito mais fácil para mim me acovardar, colocar o rabinho entre as pernas e fingir que nada está acontecendo e ficar vivendo do sistema e distribuindo emenda. Seria a coisa mais fácil do mundo para mim. Mas com que cara que eu olharia para os meus filhos? E no futuro? Porque nós temos filhos. O senhor mesmo me disse agorinha, o senhor tem filho. Um dia a gente não vai estar aqui mais, presidente. E quem vai ter que arcar com as consequências da nossa inação e covardia serão eles. Que pode ser que venha um governo de direita e porque o nosso filho ou seu filho disse algo que esse governo não gostou, ele pode ir preso, censurado, multado. Nós estamos aqui para preservar a liberdade em todos os seus espectros. Na liberdade de expressão sendo uma das mais importantes, porque sem ela você não defende as outras. Então eu peço encarecidamente, colegas, não só aprovar esse inquérito, já foi aprovado em bloco, por mais que discordamos em vários aspectos, há limites sendo ultrapassados que se nós não falarmos agora, não teremos voz no futuro para falar novamente. Obrigado, presidente.
Às vezes fica difícil para o brasileiro comum, aquele que trabalha todos os dias desesperadamente para quitar as suas dívidas e pagar os seus boletos, entender o que realmente está acontecendo no Brasil. Esse desespero do governo e do Haddad dessa medida provisória para aumentar ainda mais os impostos é um atestado de incompetência e de fracasso. Eles estão admitindo que quebraram o Brasil completamente, não tem dinheiro para pagar as contas já no ano que vem e agora vão colocar você para pagar essas contas. Como vocês já têm acompanhado há algum tempo, até a imprensa tem falado que o governo admitiu quebradeira. Eles falaram que se não aumentassem os impostos, haveria um shutdown. Shutdown, para resumir, é não ter dinheiro para pagar as contas básicas, educação, saúde, folha de pagamento. Literalmente é a falência. O PT levou o governo brasileiro à falência. Se fosse uma empresa, já estaria de portas fechadas, tá? E pagando os acertos. Mas como não é uma empresa, e sim é um governo, e sempre pode arrancar mais dinheiro do contribuinte, eles tentam fugir dessa falência. O que está acontecendo? Primeiro, eles apresentaram a medida provisória do IOF. O IOF ia afetar a vida de todo mundo, ia complicar a vida de transações financeiras. Se você passasse o dinheiro para uma pessoa, você ia ser taxado, né? E é isso que o Taxad queria fazer. O Congresso reagiu, disse que seria derrubado, então o governo recua no IOF, mas não 100%, tá? Deixa ali ainda algumas taxações. Falando que vai aumentar, que vai criar uma nova medida provisória para poder equilibrar, ou fazer os termos que eles usam, né? Calibrar, fazer alguns reajustes. Na verdade, essa nova medida provisória consegue ser pior que a do IOF. Mas o Haddad tentando explicar isso é a coisa mais ridícula que você poderia imaginar. Escuta isso aqui. Temos outras maneiras de compensar, por meio de regulação do Conselho Monetário Nacional, que envolve o Banco Central, a questão do agro e da construção civil. Mas você carregar 1,7 trilhão de reais em títulos isentos, né, somando uma renúncia fiscal só desse caso de 41 bilhões de reais de isenção fiscal, eu penso que nós não estamos, né, com a taxa de juros no patamar que está, o país não está em condição de abrir mão de 100%, né, do tributo que todo mundo paga quando compra um título do Tesouro, não cobrar nem 1% nem daquilo que quem compra um título do Tesouro paga. É difícil de entender para o cidadão comum, justamente porque há uma tentativa proposital de falar uma linguagem com vocabulário complexo para que a pessoa comum não entenda, mas eu vou tentar te explicar. Ele está dizendo o seguinte: nós quebramos o governo, a gente precisa de mais dinheiro. Mesmo sendo esse o governo que mais arrecadou na história, ou seja, que mais pegou o nosso dinheiro na história, é o governo que está tendo recordes em rombo fiscal, né, em destruição da nossa responsabilidade fiscal. E aí ele inventa essa contribuição agora, né, essa taxação. Mais uma vez, já foram 34 novos impostos criados por esse cidadão aqui. Ele inventa um novo imposto que é sobre letra de investimento imobiliário e letra de investimento, letra de carta imobiliária, letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agro. Mas o que realmente é isso? Vamos lá. Quando as pessoas investem nesse tipo de investimento, que é letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agro, ela está investindo num fundo que vai ser usado para construir casas, pontes, para construir infraestrutura, e para o agro poder plantar a comida que a gente come. Quando o agro e essas empresas de construção pegam empréstimos desse fundo, eles pegam esses empréstimos com baixo juros. O que isso quer dizer? Se o juros é baixo, então o custo de produção diminui. As casas ficam mais baratas, a comida fica mais barata, a produção do agro fica mais barata. Porque como não tem juros, como não tem imposto em cima desse fundo, quando você pega dinheiro emprestado desse fundo, os juros do empréstimo é menor. Você entende isso? O que o Haddad está fazendo? Para quitar as dívidas de um governo quebrado e falido, ele vai aumentar o preço do alimento e das casas, de toda da construção, da infraestrutura do nosso país. E aí, mas aqui mais uma vez, ele sendo mentiroso, fala isso aqui, ó. Nós estamos provocando
o morador da cobertura a pagar uma parte do condomínio. Eu não considero isso aumento da carga tributária porque a tua vida vai continuar, a vida dos funcionários da empresa onde você trabalha vai continuar a mesma, vai melhorar. Tem uma série de temas que estão já tramitando e que poderiam ser endereçados. Temos a questão dos supersalários, temos a questão da aposentadoria de militares. Vamos fazer uma discussão sobre as despesas do governo. Mentira, não reduziram nenhuma despesa. O que esse governo deveria estar fazendo, um aceno ao mercado e à economia, é reduzir os gastos. Mas não, eles estão roubando tanto, desviando tanto, fazendo tanta lei Rouanet, que eles não conseguem reduzir. Mas, sentados à mesa, vamos abrir uma discussão. Então vamos lá, quando ele fala, a gente está taxando o morador da cobertura. Deixa eu explicar para você. O morador da cobertura, de um prédio, ele não produz a comida do resto dos moradores. Ele não vende as casas dos restos dos moradores. Então aumentar o que o morador da cobertura paga não implica em mudança na vida do resto dos condôminos. Concorda comigo? Ok. Mas quando você aumenta a construção, quando você aumenta o custo da construção do país e aumenta o custo da produção de alimentos, todo o resto vai sofrer essa consequência, porque o aumento é repassado. Essa é uma mentira tão grotesca quanto aquela da Janja dizendo que a taxação das blusinhas não é contra o consumidor, é para as empresas. Mas o que aconteceu? Quem está pagando são os consumidores. Tanto é que a importação desse tipo de produto do mercado internacional, do oriental, diminuiu absurdamente, causando um rombo de 2 bilhões nos Correios. Então é tanta mentira que esse pessoal conta. Agora vou pegar aqui rapidinho para você ver o que muda. Bets. Por que esse governo trabalhou tanto para liberar as bets? Eu te digo, para poder taxar as bets. Começaram com a taxação de 12%, já querem aumentar por 18%. É como se a bets, para mim, é tão maléfico para a sociedade quanto droga. É como se eles tivessem liberado o tráfico de drogas aqui para poder taxar. Não foi o bastante quebrar o governo, estão taxando ainda mais. Aqui vem letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. Isso aqui vai encarecer casas, construções e vai encarecer a produção do agro brasileiro, que é a força motriz da nossa economia. Fundos imobiliários e Fiagro também vai aumentar o custo de casa e o custo da comida. Investimentos. Tá? As pessoas vão tirar o investimento do Brasil e colocar para fora, porque agora não vai compensar mais. Criptomoeda e contribuição social sobre o lucro líquido. Por exemplo, as fintechs, que são Inter, Nubank, esses bancos digitais, vão aumentar os seus custos. Que vai passar para quem? Você acha que o banco vai pagar? Ele vai passar para o correntista, para aquelas pessoas que usam os serviços dos bancos. Então vai ficar mais caro. Os juros para o empréstimo, do cartão de crédito, até mesmo para você ter uma conta. Tudo isso para alimentar um governo quebrado. Então, mais taxas, só que a desculpa deles, não vai chegar no cidadão comum. Vai chegar. O alimento vai ficar mais caro. Aquelas pessoas que têm um sonho de comprar uma casa vai ter que esquecer isso por agora, porque as casas vão ficar mais caras, né? Os imóveis vão ficar mais caros, a construção da infraestrutura vai tudo ficar mais caro para sustentar um governo que ninguém aguenta mais. Então, a única solução é o Congresso não aprovar. E pelo que eu estou vendo, eu vou te dizer, não será aprovado. Nós vamos rejeitar, nós vamos derrubar essa medida provisória, porque ninguém aguenta mais. Nós estamos pagando recorde de impostos. O Brasil já é hoje o país que mais paga imposto no mundo e ainda vem colocar mais taxas em cima do cidadão comum. Isso precisa acabar. O Hugo Mota já disse, esse governo não tem condição mais. Eles só querem aumentar os impostos e taxas, mas não diminuem gastos, não fazem corte de gastos. E o brasileiro não aguenta mais. Então, parabéns para você que fez o L. Agora ficou para o Congresso desfazer essa merda que é esse governo. Mas, na minha visão, qualquer pessoa que só tem uma fonte de renda vai continuar aqui. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comente aí de que cidade vocês estão, o que vocês estão achando desses impostos que estão implementando no país, a censura aí que tá tendo. Eu vou estar lendo uma noticinha aqui para vocês, o Conexão Política, o site que traz a verdade para vocês. Então, desculpa para vocês que eu tô com a garganta ruim. Governo Lula publica MP da
taxação e aumenta vários impostos de uma só vez. Medida atinge apostas esportivas, bancos, investigadores, criptoativos. Parte da mudança terá efeito imediato, enquanto outras passarão a valer entre 2025 e 2026. O governo federal republicou nesta quarta-feira, dia 11, uma medida provisória MP com um pacote de medidas mencionar alterar regras arrecadações em diversos setores da economia. A MP da taxação foi editada após o Planalto se esforçado pelo legislativo da recuar em outras frentes de arrecadação e visa, segundo o Ministério da Fazenda, corrigir distorções, construir isonomia tributária, manter equilíbrio fiscal do Brasil. As mudanças atingem plataformas de apostas esportivas, instituições financeiras, investidores de renda fixa e variável, criptoativos e planos de previdência privada, embora algumas das novas regras entrem em vigor imediatamente, em outras terão aplicação gradual até 2026. Eis as principais alterações da MP. Essa foi as principais aí, as apostas esportivas, bets, aqui sobre a receita brutal da plataforma sobre 12% para 18%, do total de 6% será destinado à área da saúde. A mudança entre vigor 4 meses após a publicação da MP. Impostos em cima de impostos, não tem nada hoje em dia que não tem como o Brasil não conseguir aí tacar imposto em cima de imposto para desviar mais dinheiro. Quanto mais imposto, mais desvio e melhor para quem tá aí no governo, né? É isso, pessoal. O que vocês estão achando disso aí? Que a gente tem que mudar para esse Brasil caminhar para frente? Comente aí de que cidade vocês estão e uma frase motivacional aí para o nosso Brasil começar a caminhar para frente. E muito obrigado a todos por assistir até aqui e até a próxima. Valeu, muito obrigado. Falou.